Ana Paula Oliveira está aqui com a gente. Vamos falar um pouco da arbitragem no Brasil. Ana, que prazer tê-la com a gente. Há muito tempo que você não comparecia nesse programa. Tá tudo bem? Tudo bem, Batista. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar de volta. Acho que tem mais de 10 anos que eu não venho, né? Eu estou falando 10, mas eu acho que é um pouco mais. E assim, ao encontrar aqui o Greg, tive a honra de fazer jogo desse craque aqui, uma pessoa incrível, extraordinário, não só dentro do campo de jogo, mas fora. Obrigado. E é muito bom vê-lo e saber que você está comandando a minha querida cidade, Hortolândia. A Secretaria de Esporte é fundamental. Eu fiz um trabalho social há muito tempo lá e tenho um carinho enorme. Precisamos marcar. Fiz um projeto muito bonito lá, alguns anos atrás. Quem sabe a gente retomar. Tigrão, é sempre bom revê-lo, viu? Obrigado. O prazer é todo meu. Eu tenho uma pergunta grave para você. Mas o Batista passa para mim na ordem da pauta. Na ordem da pauta, lá vem você com as perguntas capciosas. Cuidado. Não, é boa, mas é boa. Cuidado, Ana Paula. Cuidado. O Tigrão é um filho da pauta. Eu gostei, filho da pauta. Ele segue a pauta. Eu não sei se eu sou filho da pauta ou filho da PUC. Não, filho da PUC também, né? Filhos da PUC somos, né? Isso, exatamente. Ana Paula, hoje o caminho está pavimentado aí para as mulheres, mas você vem de uma época onde a situação era muito complicada, muito difícil, né? Podemos dizer que você é uma bandeirante, aquele pessoal que abria picada no meio da mata cerrada para povoar o estado de São Paulo. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa época e também como é que você está vendo esse momento que está muito favorável para as mulheres na arbitragem. Batista, eu vou tentar ser sucinta em 2 pontos. Primeiro, quando eu estive no campo de jogo, eu acho que eu tive a oportunidade e a felicidade de estar no momento certo, na hora certa, em que se deu espaço midiático para a mulher. Não vou dizer que o caminho foi fácil, não foi, mas eu fui vista. E a partir do momento que você é visto, você abre espaços, né? Não quero falar aqui das coisas ruins, porque toda vez que você é um bandeirante, que você é um pioneiro, trilhar esse caminho não é fácil, né? Eu vivi o machismo, o preconceito. Hoje tem se falado de uma maneira muito aberta e a gente tem que tocar sobre o assédio moral, o assédio sexual, que na minha época, se a gente levantasse essa bandeira, lá, Silvia Regina e a Aline Lambert... jogo ali eu estava. Foi no sem dúvida, sem dúvida. Foi um jogão, inclusive. Olha lá, exatamente. Guarani e São Paulo. Foi em 2003, se eu não estou equivocado. E assim, são temas que naquela época a gente sofria, mas a gente não podia nem sequer cogitar, denunciar ou falar, porque perderíamos espaço. Então eu acho que isso é uma vitória. E falando do momento atual, eu fico feliz porque eu saí do futebol em 2010, volto em 2014 com essa missão, que era a missão de resgatar a mulher árbitra, favorecer dentro do esporte em geral, falando do futebol, também para com as jogadoras. A gente volta em 2014 na CBF já como gestora, vamos falar assim, e começamos a trilhar um caminho de desenvolver a arbitragem feminina, e hoje eu fico muito feliz de ver os frutos disso, que é ver Neuza, ver Edna, ver Daiane, ver Débora do Pernambuco, e aí eu posso citar várias, a Charlie de Santa Catarina. Estou dando o exemplo de algumas meninas que eu tive a honra de treinar e que hoje estão tendo o seu reconhecimento e estão tendo a sua oportunidade. Também têm os seus percalços, elas ainda sofrem muito, o preconceito ainda está aí, o machismo... Me perdoe estar repetindo isso, mas é real e a gente vive isso no dia a dia. Mas eu não tenho dúvida que hoje o caminho delas é um pouquinho mais brando do que foi o meu caminho. Vamos às perguntas para Ana Paula Oliveira hoje na entrevista do dia. Ana Paula é jornalista, hein? Então presta atenção aí o que vocês vão perguntar, porque ela é do ramo. É isso aí. Vamos lá, Gregor, a sua pergunta. Eu queria fazer 2 em 1. Queria saber o que a Ana Paula faz hoje, né? Você me parece que trabalhava na Federação Paulista e tal. Queria saber o que você faz hoje, se continua nessa assessoria. Queria que você explicasse um pouco. E também, o que a Ana Paula acha sobre o VAR? Que é uma coisa muito polêmica, né? Que diverge muito as opiniões. Mas eu queria que você, Ana Paula, falasse um pouco sobre o VAR. Explicasse um pouco pra gente. Então, falando do meu momento atual, eu deixei a Federação Paulista em outubro do ano passado, né, a gestão de 4 anos, que graças a Deus
sendo a primeira mulher a comandar a arbitragem de São Paulo, não tivemos grandes polêmicas. Já aproveito para agradecer a arbitragem paulista, inclusive os árbitros aqui do interior, que são muitos, que eu tenho orgulho de dizer. Verdade. Foi um trabalho muito bonito. Hoje ainda estou como instrutora FIFA. Confesso para você, Greg, que a gente tem que falar, né? A gente tem que começar a ter coragem de falar. Sim. Eu sempre sonhei que quando você é bom tecnicamente, quando você consegue entregar um bom trabalho, quando você consegue alcançar bons resultados, que você vai continuar crescendo. Mas no futebol, às vezes, quando você ganha notoriedade, quando você ganha respeitabilidade e credibilidade, ao invés disso te jogar, te gera um problema. Então, eu ainda sou instrutora FIFA, isso é verdade. Mas acredito que para o ano que vem talvez não. Estou investindo agora em mentorias, voltada para a área de gestão, de liderança, falando para a mulher, falando de arbitragem também, pensando em clubes, dar essa consultoria, essa assessoria para clubes. Pretendo entrar de cabeça, eu sou formado em gestão no futebol também, então eu acho que a experiência que eu vivi na federação, na CBF, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, viu, Batista? Mas eu estou pensando em deixar a arbitragem e investir na gestão de futebol. Por que não ser uma executiva de futebol? Por que não seguir contribuindo para o desenvolvimento do futebol feminino e masculino? Afinal, a minha carreira foi toda feita no masculino. Mas já está definido isso? E palestra já. É o seu projeto? Trabalhando, é o projeto para agora, para os próximos anos. Deixa a arbitragem, então. Eu acho que, assim, se surgir um convite para a gente continuar dando consultoria para a arbitragem, seja no país ou fora, a gente vai continuar dando pela experiência. São mais de 30 anos, né? Olha, passou o tempo já. Se pegar dos 14 para agora, são 30 anos de experiência. Mas eu entendo que o que eu tenho de formação em administração, comunicação e gestão do futebol, eu posso agregar muito também hoje nos clubes empresa e na gestão dos clubes que estão querendo deixar essa cultura amadora para uma cultura mais profissional. E investir em palestras. Eu acho que a gente contar um pouquinho dessa história de vida e fazer esse paralelo do que é a construção de um árbitro por meio da disciplina, por meio de entender as regras, porque hoje a gente vive uma era que quase ninguém quer cumprir regras, né? Então você levar isso para o corporativo e fazer essa analogia do que é o futebol com o dia a dia da empresa, eu acho que é um bom mercado. Sobre o VAR, eu peço para você deixar para o final, tá? Tá bom, é polêmico. O assunto é polêmico. A sua pergunta, Tigrão, não vem com pergunta Paula Oliveira. Não vem com pergunta polêmica o senhor, hein? Eu vou fazer duas em uma também, mas a minha ela vai responder mais rápido. Primeiro, o noticiário está totalmente ocupado nos últimos dias com os problemas envolvendo estupro do Daniel Alves e do Robinho. Daniel Alves preso na Espanha, ainda preso, está tentando lá uma fiança, 1 milhão de euros, e o pai do Neymar, o Neymar pai, diz que não vai pagar, e aí as contas do Daniel Alves estão bloqueadas. Mas esse é um problema que ele é que tem que resolver. E ontem à noite, preso no seu apartamento em Santos, o Robinho já passou por audiência de custódia por exame de corpo de delito e está detido na penitenciária do complexo de Tremembé, no Vale do Paraíba, ali encostadinho em Taubaté. Pergunto para você, que sempre foi uma mulher bonita, continua sendo uma mulher linda, e isso é algo que a natureza te deu, é coisa de Deus, e graças a Deus que é assim. Você teve algum problema sério no futebol e com o jogador, sem citar nomes, claro, preservando a ética, com esse tipo de situação, com um assédio mais sério? E mais uma, picante, mas você é muito inteligente e você é muito articulado e você vai entender o porquê da pergunta. Quando você artística e profissionalmente pousou para a revista Playboy, isso acrescentou mais ou atrapalhou mais ou bloqueou mais o seu crescimento na carreira como árbitra? Vou começar de trás para frente, então, falando da Playboy. Eu entendo que a Playboy me deu a notoriedade que eu tenho até hoje. Eu acho que se eu não tivesse feito a Playboy, pelo sistema futebol, porque o futebol, quando ele quer cancelar alguém, Tigrão, ele consegue. Rapidamente. Porque é um nicho muito restrito. Então, imagina o momento que eu estou vivendo agora, que eu comentei com vocês, né? Fiz um trabalho muito bacana junto com toda a diretoria da Federação Paulista. Não acredito em algumas linhas de condução do VAR, então tive personalidade de falar, essa linha eu não concordo, eu não acredito nela, e a partir do momento que eu tenho essa firmeza de me colocar contra uma situação, estão tentando me tirar de tudo. Gerou um desconforto. O futebol é assim, estão tentando me tirar de tudo. Então a revista, ela me eternizou.
Vamos falar assim. Ótimo. Tive perdas, sem dúvida, porque num país machista como o nosso, preconceituoso, algumas piadas de corredor, a questão de olhar para a mulher como objeto e não como num artístico, que foi um trabalho artístico. Mas esse olhar para a mulher como objeto já acontecia comigo mesmo antes de eu fazer a revista. Pode ser que a revista tenha potencializado, mas já aconteciam de me ver aquele fetiche de ver a mulher no campo de jogo e te ver como objeto. Então, eu não encaro dessa maneira. Eu agradeço ao meu pai, que eu tive vários problemas. Aqui a gente está falando agora da questão do estupro, né? É importante eu dizer, eu sofri problemas na infância. E é difícil, tá? Eu acho que assim, a gente superar toda vez que a gente toca, mexe. Eu fui vítima. E eu acho que a gente tem que falar mais, Tigrão. Eu acho que a justiça tem que ser feita. Eu acho que a CBF tem que se posicionar. A Federação Paulista tem que se posicionar. A gente não pode tratar o anormal como normal. Por mais que esse personagem, essa personalidade, seja uma pessoa de renome, se ela fez tamanha maldade ao outro, ela tem que pagar por isso. E, lamentavelmente, a gente tem a mania de colocar tudo debaixo do tapete e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Agora, sobre os atletas e comissão técnica, eu quero dar um abraço a todos. Eu tenho um querido que eu sou fã aqui. Eu nunca tive problema com jogador. Inclusive, nem com o próprio Robinho. Tive o prazer de estar com o Robinho em várias situações. Nunca tive problema com ele. Eu tenho que ser honesta em citar isso. Nunca. Então, nunca tive problema com o corpo técnico. Eu posso dizer que eu acho que eu sofri mais questões dentro do meu meio, dentro do meu métier, com os meus pares, do que com o atleta, do que com o jogador ou com o dirigente. Você receber um elogio, um comentário, faz parte. Sim. Mas de se sentir assediada foi muito mais com os meus pares do que com o atleta. Olha que coisa interessante. Ela era muito respeitada, né? Não, graças a Deus. Ela era muito respeitada. Mais uma informação, uma revelação também bombástica. Quer dizer, jogador, dirigente não, mas os companheiros do meio da arbitragem, ela foi muito clara, né, do meio em que ela vivia. Então, ela, claro que não vai dar nenhum detalhe, nem é o caso, mas teve esse tipo de problema. Para finalizar, sobre o VAR. O VAR. Vamos lá. Então, eu já toquei sobre esse assunto aqui, né, que é um dos entraves, né, até da minha sequência na gestão de futebol. Eu entendo que a ferramenta VAR, ela é uma ferramenta que veio para agregar, ela é uma ferramenta que soma, mas eu entendo que no cenário nacional, e eu vou bancar isso, ela está sendo mal dirigida. Por quê? O VAR em São Paulo foi executado, né, nesses 4 anos em que eu lá estive. Os 2 primeiros anos a gente teve sim alguns problemas de adaptação, mas os últimos 2 anos a gente entregou com excelência e quase não tinha tanta participação do VAR. Porque é importante a gente dizer que eu preciso continuar investindo no árbitro no campo de jogo. Quanto mais eu invisto no árbitro no campo de jogo, menos eu preciso do VAR. Mas em contrapartida eu preciso treinar esse VAR com a mesma linha do campo e entendendo que aqui estou eu e o Batista. Vamos imaginar que nós vamos trabalhar. O Batista é o meu chefe, ele vai continuar sendo o meu chefe. O árbitro no campo de jogo continua sendo o chefe da equipe. O que está acontecendo? A cabine está querendo ser superior a ele. Eu não posso ser superior ao Batista. Se nós estamos aqui fazendo um programa e eu sei que ele é o meu superior, ele vai continuar sendo. Só que não adianta eu querer estar por acima dele, a não ser que eu tenha argumentos. Aí eu vou falar do treinamento, imagem, situações que eu vou falar assim: Batista, vem aqui. Olha só, de acordo com a regra que eu estudei, que você estudou, essa situação aqui é para isso. Ele vai olhar e vai falar assim: Ana, eu concordo com você, vamos mudar de decisão. Eu não concordo com você, vou manter a minha decisão. Ok, e está tudo bem. Eu entendo que a gente está dando muito mais notoriedade, a gente está criando, nunca vi uma checagem, gente, tivemos agora, de 14 minutos, isso não existe. Nossa, foi mesmo. O regulamento ele é claro, o texto da regra ele é claro. Se houve algum problema técnico, não se utiliza o VAR, prevalece a decisão de campo. Agora eu pergunto para vocês, para que esperar 2, 3 minutos? É a provocação que eu faço. Esses 2, 3 minutos é porque realmente teve problema técnico? É realmente uma deficiência humana? Ou tem algo acontecendo que a gente não sabe? Porque eu sou contra. E em São Paulo eu treinava a equipe para a gente não ultrapassar
a 1 minuto e 40 a 2 minutos. Por quê? Para não dar essa margem dessa provocação que eu estou fazendo. E quando isso ocorria, a gente tem que abrir todo o vídeo de forma íntegra para que todos vejam o que de fato realmente aconteceu. E se foi falha da empresa que presta serviço de tecnologia, ela tem que ir a público e reconhecer que ela errou. Se foi um erro humano, as comissões responsáveis precisam admitir que foi erro humano. Não soube analisar bem, analisou de forma equivocada. Eu chamei equivocadamente o Batista e levei o Batista ao erro. Admitir que erramos, gente, não é vergonha, é hombridade e faz parte do nosso crescimento. Então eu não sou favorável à maneira como está sendo treinado e como está sendo conduzido o VAR no nosso país, mas eu sou favorável à ferramenta. Ana Paula Oliveira, passou rápido, hein? Muito obrigado pela participação. Aliás, um aplauso, isso é verdade. porque olha... Deu show. Não tem papas na língua. Deu show. Aliás, eu não consigo entender como é que nenhuma emissora de televisão não fez proposta para você ser apresentadora. Porque você é jornalista, fala bem, se comunica bem e tem posições firmes. E conhece, né? E conhece do assunto. Acho que é um processo, Batista. O nome ainda está muito marcado e está muito sedimentado como árbitra, como gestora de arbitragem, como instrutora. Poucos lembram, né, que eu fui e comandei um programa de TV há alguns anos atrás. Quem sabe para os próximos meses e anos. A gente está aí no mercado, é ano olímpico. Vamos ter Mundial Feminino, se Deus quiser, aqui no Brasil. E tem muita gente, um dia de cada vez. Tem muita gente na grande mídia falando de arbitragem com imensa dificuldade para interpretar a regra e para se comunicar, né? São ex-sopradores de apito que falam muito mal. E aí você vê a Ana com essa facilidade, mas é aquela história, né? O pessoal, às vezes, tem um tapa-olho que nem sempre ele é genético, às vezes ele é intencional. Esse é o problema. Ana, pode sair por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito sucesso. Estou sempre torcendo por você, viu? Tudo de bom para você. Bom demais. Tá aí, Ana Paula Oliveira.